Domingo vai ferver no Maracanã. Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar num daqueles jogos que já nascem com cara de decisão, com clima de final antecipada, com peso de clássico nacional e com implicações diretas na briga pelo título. O Palmeiras chega como líder isolado do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, enquanto o Flamengo corre logo atrás com 58. E quando a diferença é de apenas 3 pontos, tudo o que acontece dentro de campo vira munição para análise, crítica, pressão e, claro, expectativa. A semana já começou com os nervos à flor da pele. De um lado, torcedores palmeirenses confiantes, empolgados com a sequência de vitórias e o futebol envolvente que o time vem apresentando. Do outro, flamenguistas incomodados com a arbitragem, já fazendo aquele trabalho de bastidor para colocar pressão em cima da escala que ainda vai ser definida. E esse é um ponto que, sinceramente, já virou pauta constante toda vez que esses dois times se enfrentam. A arbitragem. Quem vai apitar? Quem vai estar no VAR? A Confederação Brasileira de Futebol deve anunciar a escala ainda nesta quinta ou, no mais tardar, na manhã de sexta-feira. Mas até lá, a ansiedade só aumenta. O curioso é que, apesar da rivalidade e do clima quente que cerca o jogo, há um certo respeito entre os dois lados. Felipe Luiz, por exemplo, elogiou o técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva, chamando-o de melhor treinador do Brasil. Não é pouca coisa vindo de um cara que vive o futebol de dentro, que conhece as entranhas da elite nacional. Ao mesmo tempo, é claro, não deixou de dar sua cutucada na arbitragem, como quem diz, elogia com uma mão, pressiona com a outra. Mas falando do Palmeiras em campo, é impossível não destacar o momento espetacular da equipe. O que esse time está jogando nas últimas partidas é coisa de manual. São 7 vitórias seguidas no Allianz Parque com mais de 3 gols marcados em cada uma delas. A última vítima foi o Bragantino, que saiu de campo com um sonoro 5-1 nas costas. E o ataque do Verdão tem nomes que estão vivendo uma fase iluminada. Flaco Lopes, por exemplo, não para de marcar. Com o gol contra o Bragantino, chegou a 55 pelo clube, se tornando o segundo argentino com mais bolas na rede na história do Palmeiras, e o quarto entre os estrangeiros. Além disso, já é o quinto maior artilheiro do Verdão neste século. Superou ninguém menos que Wagner Love. E o melhor, essa já é a temporada mais artilheira da carreira de Flaco, com 23 gols. Se continuar nessa pegada, passar da marca dos 30 até o fim do ano parece questão de tempo. E não é só ele. Vitor Roque também tá voando. Nos últimos 14 jogos, o atacante somou 11 gols e 4 assistências. É o tipo de desempenho que chama a atenção da comissão técnica da seleção brasileira e, ao que tudo indica, pode garantir sua convocação já na próxima data FIFA. Isso, claro, levanta uma preocupação. Porque se Roque for mesmo chamado, assim como outros jogadores do elenco palmeirense, o time pode ter problemas sérios para escalar a equipe completa contra o Santos, em jogo atrasado na Vila Belmiro. Só para citar alguns nomes que podem ser convocados: Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano, Sosa, Facundo e até Flaco. É jogador de seleção para tudo quanto é lado. O risco é real e pode impactar diretamente no desempenho do time em jogos importantes. E por falar em Santos, o time da Baixada Santista vem de uma vitória por 3-1 contra o Corinthians e ganhou um gás novo na temporada. Clássico é sempre complicado, ainda mais jogando fora de casa. Mas a confiança do lado palmeirense é grande. O retrospecto do Verdão na Vila é bom e a torcida acredita que, mesmo com desfalques, o time pode competir em alto nível. Só que, claro, a gente sabe como o futebol funciona. É jogo de detalhe, é jogo que uma bola parada pode decidir, que uma decisão de arbitragem pode mudar tudo. E aí voltamos para o ponto mais sensível da semana, a preocupação com quem vai comandar o apito no duelo contra o Flamengo. Não dá para ignorar que os flamenguistas já começaram a narrativa da pressão. Ontem, depois do jogo contra o Botafogo, já rolou aquela choradeira tradicional sobre a arbitragem. Arrascaeta fez post, o diretor de futebol deu declaração, tudo já mirando o jogo de domingo. É sempre o mesmo roteiro, reclama de hoje para tentar influenciar o de amanhã. E essa pressão funciona, viu? Ainda mais num clássico desse tamanho.
Por isso, o Palmeiras precisa estar preparado para jogar não só contra o adversário, mas também contra o ambiente, contra a pressão externa e até contra decisões que possam não ser tão justas assim. E dentro disso, a declaração de John também gerou um burburinho. O meia, revelado na base palmeirense, reclamou no intervalo da partida contra o Bragantino dizendo que no Allianz Parque os adversários enfrentam o Palmeiras e a arbitragem. Só que, depois da goleada, parece que bateu um arrependimento. Ele pediu desculpas publicamente, reconheceu que falou no calor do momento e que se equivocou. É aquele velho dilema do futebol, a emoção muitas vezes fala mais alto que a razão, principalmente quando o time está sendo atropelado dentro de campo. Voltando ao desempenho do Palmeiras, é interessante observar como o time cresceu na hora certa. O ataque está afiado, a defesa voltou a ser sólida e as opções no banco estão dando conta do recado. Contra o Bragantino, Flaco começou no banco e mesmo assim deixou o dele. Isso mostra que o elenco está homogêneo, preparado, motivado. E isso numa reta final de campeonato é um diferencial absurdo. Enquanto outros times sofrem com oscilações, o Palmeiras parece ter encontrado sua melhor versão. E tem mais, a campanha do Palmeiras em casa é simplesmente assustadora. Além das 7 vitórias seguidas com goleada, o time mostra uma capacidade de dominar o adversário de forma total, sem dar margem para sustos. O Allianz virou um caldeirão. A torcida empurra, o time responde, o adversário se encolhe. E isso, claro, dá muita confiança pro torcedor. Ainda mais agora, com jogos decisivos vindo pela frente. Outro ponto que movimentou a semana foi a movimentação de bastidores. Paulinho, que esteve no Allianz durante a partida contra o Bragantino, postou em suas redes sociais uma mensagem direta ao clube pedindo a contratação de Fuz, após o gol de empate marcado pelo jogador. O Palmeiras, inclusive, já decidiu que vai adquirir o atleta em definitivo. É um movimento interessante, porque mostra como até ex-jogadores ou jogadores de outros clubes reconhecem o bom momento do elenco palmeirense e querem fazer parte desse projeto vencedor. Falando em bastidores, surgiu também o interesse da Inter de Milão em 2 nomes do Palmeiras, Eric Belé e o atacante Luiz. A janela ainda está fechada, mas o mercado já está agitado. As sondagens acontecem nos bastidores, os empresários se movimentam, e o Palmeiras sabe que pode perder peças importantes no começo de 2026. É aquela história, time bom sempre vira vitrine. E se os jogadores estão se destacando, é natural que clubes europeus venham com tudo para tentar levá-los. Agora, olhando para o que vem pela frente, o Palmeiras já anunciou a venda de ingressos para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para o dia 26 de outubro, um sábado à noite no Allianz Parque. A expectativa é de mais uma casa cheia, mas com uma ressalva: o setor norte terá restrições por conta da montagem de estrutura de palco, o que deve reduzir a capacidade total do estádio. Os valores dos ingressos variam entre 120 e R$ 200, e a venda começou ao meio-dia para os sócios Avanti. Enquanto isso, lá na sede da Conmebol, foi confirmada a final da Libertadores em Lima, no Peru. A decisão não será alterada e a expectativa agora é ver quem vai chegar lá. É claro que a torcida palmeirense sonha com mais uma final e com a chance de levantar mais uma taça. Mas, antes de pensar nisso, tem muito chão pela frente. O foco agora está no Brasileirão e, especialmente, no Maracanã neste domingo. Se tem uma coisa que não falta para esse confronto entre Palmeiras e Flamengo é a história. São décadas de rivalidade, jogos marcantes, polêmicas e duelos que sempre mexem com o emocional do torcedor. E neste momento do campeonato, com os 2 times colados na tabela e brigando ponto a ponto pela liderança, cada detalhe ganha um peso maior. Não é exagero dizer que o que acontecer neste domingo pode mudar o rumo da competição. Uma vitória do Palmeiras pode significar um passo importante rumo ao título, enquanto um triunfo do Flamengo recoloca o time carioca na briga direta, jogando pressão sobre o atual líder. O empate, por outro lado, mantém a vantagem palmeirense, dependendo dos resultados da rodada, pode até consolidar o Verdão na ponta. Mas antes da bola rolar, o que se vê é uma enxurrada de declarações, especulações e aquele jogo de xadrez fora das 4 linhas. A movimentação nos bastidores tem sido intensa, principalmente por parte do Flamengo,
que tenta de todas as formas criar um ambiente de pressão em torno da arbitragem. Jogadores se manifestando nas redes sociais, dirigentes dando declarações fortes, torcedores inflamando o clima nas redes, tudo isso faz parte da estratégia de condicionar o apito antes mesmo do juiz ser escalado. Do lado palmeirense, o discurso é outro: foco no futebol, confiança no elenco e concentração total no que acontece dentro de campo. E talvez essa postura mais centrada seja justamente um dos motivos para a fase tão positiva da equipe. O momento do Palmeiras é, de fato, um dos melhores da temporada. A consistência defensiva voltou a ser um ponto forte, o meio-campo se tornou uma engrenagem bem ajustada e o ataque tem sido letal. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes vem funcionando com uma sintonia impressionante. Roque, com sua mobilidade, explosão e inteligência, tem sido um dos destaques do campeonato. Flaco, por outro lado, é a referência técnica e estatística. Os dois se complementam e isso tem dado ao Palmeiras uma vantagem ofensiva que poucos adversários conseguem conter. E o mais interessante é que, mesmo com mudanças no time titular, as peças que entram mantêm o nível. Isso mostra que não é só um time titular forte, mas um elenco completo e preparado para os desafios da reta final da temporada. Essa profundidade do elenco vai ser fundamental agora, principalmente com a proximidade da próxima data FIFA. Como o calendário brasileiro não para, o Palmeiras corre o risco de perder até 7 jogadores para suas respectivas seleções. E não estamos falando de qualquer um. Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno, Sosa, Facundo, Flaco e Vitor Roque são todos titulares ou peças-chave no elenco. E a possibilidade de jogar contra o Santos, fora de casa, sem essa galera toda, preocupa. Ainda mais se lembrarmos que o Santos vem embalado depois de vencer o Corinthians e ganhou um fôlego novo na luta por posições melhores na tabela. E por mais que o Palmeiras tenha um bom histórico recente na Vila Belmiro, clássico é clássico, e todo mundo sabe que jogo contra o Santos por lá nunca é simples. O torcedor palmeirense vive hoje um misto de empolgação com uma leve tensão. A empolgação vem pelo futebol jogado, pela liderança, pelos números impressionantes, pela fase dos atacantes e pela consistência coletiva. Já a tensão aparece pelas incertezas do calendário, pelas convocações, pela pressão externa que se arma contra o time e pela proximidade de decisões importantes, como os jogos que podem definir o título do Brasileirão e a expectativa em relação à Libertadores. É o tipo de momento em que todo detalhe faz a diferença. A comissão técnica sabe disso, os jogadores sabem disso, e a torcida, mais do que nunca, está consciente da importância de apoiar e manter o foco no campo. Mesmo com tudo isso acontecendo, o ambiente interno no Palmeiras parece estar leve. O grupo está fechado, os jogadores estão motivados e o clima de confiança é evidente. Dá para perceber isso nas entrevistas, nas comemorações, nas redes sociais dos atletas e, principalmente, na maneira como o time se porta dentro de campo. Não há desespero, não há afobação. O que se vê é uma equipe madura, que sabe o que quer, que joga com inteligência e que, mesmo quando não começa bem, consegue se ajustar durante a partida e buscar o resultado. Foi assim em diversas ocasiões recentes e é isso que faz o torcedor acreditar que o time pode, sim, chegar longe mais uma vez. E é claro que, quando se fala em elenco forte, não se pode ignorar o papel do técnico. Abel Ferreira, mesmo com todas as críticas que já recebeu desde que chegou ao Brasil, hoje colhe os frutos de um trabalho sólido e coerente. Ele montou um time à sua imagem, competitivo, disciplinado, intenso e resiliente. A forma como o Palmeiras vem se impondo nos jogos recentes é fruto direto do trabalho da comissão técnica, que conseguiu extrair o melhor de cada jogador e dar ao grupo uma identidade clara. E isso fica evidente não só nos números, mas também no comportamento do time. Não é por acaso que a equipe consegue manter o padrão mesmo com mudanças na escalação. Isso é reflexo de uma ideia bem assimilada por todos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol voltou a ferver nesta semana com declarações que prometem reacender antigas discussões sobre polêmicas envolvendo a arbitragem.
Em um gesto que muitos interpretam como inesperado, o presidente da FIFA voltou a falar sobre o que ele considera uma injustiça histórica contra o Palmeiras, time que coleciona conquistas e histórias emblemáticas no futebol brasileiro. As palavras, carregadas de insinuação, deixaram torcedores, jornalistas e comentaristas de plantão em alerta, especulando sobre novos desdobramentos e possíveis impactos na percepção internacional sobre clubes brasileiros. Segundo fontes próximas à entidade máxima do futebol, o dirigente não apenas comentou sobre episódios específicos de partidas polêmicas, mas também deu a entender que algumas decisões tomadas por árbitros em momentos decisivos poderiam ter alterado trajetórias de campeonatos inteiros. A repercussão imediata nas redes sociais foi estrondosa. Torcedores palmeirenses celebraram o reconhecimento tardio, enquanto rivais questionaram a real intenção por trás das declarações, levantando hipóteses de que a fala poderia ter um viés estratégico ou até político dentro do cenário global do futebol. Nos bastidores, comenta-se que a FIFA estuda formas de revisitar episódios controversos envolvendo o clube, o que abriu espaço para rumores de que documentos, imagens e relatórios de partidas antigas poderiam ser reavaliados. Ainda não há confirmação oficial de qualquer ação prática, mas o simples fato de o presidente da entidade ter mencionado Palmeiras em tom de alerta já é considerado um terremoto simbólico por analistas esportivos. O burburinho é ainda mais intenso entre jornalistas especializados em futebol internacional. Alguns especulam que a fala poderia indicar uma aproximação da FIFA com clubes latino-americanos, ou até mesmo uma tentativa de suavizar críticas sobre supostas falhas de arbitragem em torneios de prestígio. Enquanto isso, torcedores do Verdão não escondem a esperança de que, finalmente, haja algum tipo de reconhecimento ou reparação, mesmo que simbólica, para episódios que marcaram a história do clube. Em meio a teorias e apostas sobre o futuro, o que se confirma é que a simples menção do Palmeiras pelo presidente da FIFA reacendeu discussões que muitos acreditavam estarem enterradas. Entre rumores de reuniões secretas, revisões de partidas históricas e análises detalhadas de decisões polêmicas, a expectativa é de que as próximas semanas tragam ainda mais calor às conversas sobre justiça e reconhecimento no futebol brasileiro. E, enquanto isso, os torcedores seguem atentos, ansiosos por qualquer sinal de que a história possa, enfim, receber um desfecho digno de uma grande narrativa esportiva. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!